E preparem, pessoal, porque hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo. É isso aí. Uma viagem no tempo para conhecer a história de Antônio Oliveira, um homem que viveu no interior de São Paulo durante o século XX. Nossa, que legal. Através de registros da família, a gente vai descobrir como era a vida, né, dele e da Toninha, a esposa dele, nessa época, uma época tão diferente da nossa. E para me ajudar a desvendar essa história, Olha só. a Dolores está aqui comigo. Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui de volta. Ah, que bom. É sempre bom te ter por aqui. E Dolores, você sabe, eu adoro essas histórias de família. É fascinante como elas nos conectam ao passado. É como abrir uma janela para outra época, né? É verdade. E entender como as pessoas viviam, o que elas valorizavam, com o que se preocupavam, é como uma cápsula do tempo. Exatamente. E pelo que eu vi aqui nos registros, a vida do Antônio não foi nada parada. É mesmo. Ele foi agricultor, sapateiro, apicultor. Apicultor. Até abelhas dentro de casa ele tinha. Nossa! Que interessante. É. Parece que ele não tinha medo de trabalho duro, né? É, parece que não. E pelo jeito, a Toninha também não, né? Uma mulher prendada, costureira, cozinheira de mão cheia. Benzedeira. Ah, uma pensou. Nossa senhora. Imagina a Toninha lá, benzendo a galera do bairro contra mal olhado. Que demais. Mas vamos começar do começo, né? O Antônio nasceu em Cristais Paulista em 1927, o quinto filho de uma família de imigrantes italianos. Cresceu trabalhando na roça, ajudando a família na plantação de café. Nossa, que vida diferente, né? A vida no campo naquela época era bem diferente. É, E a educação também. O Antônio só estudou até a quarta série, o que era comum na época. é. Mas mesmo com pouca instrução formal, ele era esperto, tinha jeito, era número. É o que parece. E em 1917, o pai dele comprou uma casa em Cristais Paulista, que acabou virando o lar da família, né? Uma pena que a mãe do Antônio faleceu logo depois da mudança, sem ver o filho caçula casado. Que triste, né? Imagina a tristeza que ele deve ter sentido. É. Mas a vida segue, né? E o Antônio encontrou amor. Aliás, você viu a história do primeiro amor dele? Não, não vi. Conta aí. Parece até comédia. Ele pedalou 10 quilômetros de bicicleta para impressionar a família da moça e acabou levando um fora. Ah, coitado. Imagina essa decepção. Nossa! Que situação, hein? Mas pelo menos ele não desistiu de encontrar alguém especial, né? E aí ele conheceu a Antônia, a Toninha, que também era filha de imigrantes, só que hispanos. Hum. E infelizmente a mãe da Toninha também faleceu antes do casamento, em 1956. Nossa! Que coincidência triste, né? É, as duas mães não puderam ver os filhos se casarem. É. Mas em 1957 o Antônio e a Toninha finalmente se casaram. E sabe o que é mais legal? Foi um casamento duplo. Casamento duplo. É. A sobrinha do Antônio, a Petrolina, casou no mesmo dia. Nossa, que festa animada deve ter sido. Imagina. Pelo que eu li aqui, teve até gente passando mal de tanto vinho. É, parece que a família Rivera sabia comemorar. E dessa união, né, nasceram dois filhos. O José Inácio e a Maria do Carmo. E o pai do Antônio, Giuseppe, viveu com eles até falecer em 1961. Imagina a dinâmica familiar. 3 gerações sob o mesmo teto. Que legal, uma família grande, né? Unida. É. E o Antônio herdou a casa do pai e continuou a tradição familiar ali. E ele era apaixonado pela terra, tinha um quintal cheio de árvores frutíferas, mangueiras, jabuticabeiras, limoeiros, Nossa, até uma árvore uvaia que ele trouxe lá de Foz do Iguaçu. que bacana. Por isso que ele gostava de ter a mão na terra, né, de cultivar. É, parece que sim, mas ele não era só agricultor, né? Não, não. O Antônio também trabalhou como sapateiro e vendedor. Era um verdadeiro faz tudo. É, parece que naquela época as pessoas precisavam se virar, né? Pra garantir o sustento da família. Com certeza. Hum. E nas horas vagas, o Antônio gostava de jogar cartas com os amigos e ouvir rádio. Imagina a novidade que era o rádio na época. Nossa, devia ser incrível, uma verdadeira revolução. E a primeira televisão do Antônio só chegou em 1981. Ah, sério? Mas parece que ele não era muito fã, não. Preferia o rádio. Ah, entendi. Ele devia gostar daquela sensação de aconchego, né? De ouvir as notícias, as músicas da época. É. Enquanto o Antônio curtia o rádio, a Toninha cuidava do jardim. Ela adorava flores, principalmente as brancas e as rosas. Que lindo. Um jardim florido, né? É. E a história da Toninha também é fascinante. Ela cresceu num sítio, acordando cedo para trabalhar na roça, cultivando café, batata, feijão. Nossa, uma vida simples, mas cheia de trabalho duro, né? É. E com pouco acesso à educação. A Toninha só estudou até a segunda série. Nossa. Mas mesmo assim, era uma mulher comunicativa. Gostava de ir à igreja e passear na praça. Que legal! Esses passeios de carroça com o pai deviam ser um momento especial pra ela, né? Com certeza. Imagina a Toninha criança, feliz da vida, passeando pela cidade. É. E a Toninha era uma cozinheira de mão cheia. Fazia macarronada, frango caipira, polenta. Hum, E
o famoso doce de abóbora que virou tradição na família. Aposto que era uma delícia. E o Antônio, mesmo depois que a Toninha faleceu, continuou fazendo doce. Uma forma de manter a memória dela viva, né? Através do paladar. Que bonito! E além de cozinheira, a Toninha também era costureira e bordadeira. Fazia roupas pra família e até pegava encomendas. Era uma mulher talentosa e trabalhadora. Yeah. E sabe o que mais? O quê? Ela também era benzedeira. Sério, que interessante. As benzedeiras são figuras importantes na cultura popular brasileira, né? É. Elas usam a fé e a tradição para curar males do corpo e da alma. É uma mistura de religiosidade, sabedoria popular, misticismo. E a Toninha começou a benzer aos 28 anos, depois de ter uma visão. Olha só. Ela seguiu os passos do pai e das irmãs e se tornou uma referência na comunidade. Nossa. Imagina a Toninha lá atendendo a galera do bairro, benzendo contra mal-olhado, dor de cabeça. Ela devia ser muito querida por todos. E como toda avó coruja, adorava mimar os netos com doces e muito amor. Uma mulher de coração enorme, que pena que ela faleceu tão cedo. Em 1991, vítima de câncer. E para piorar, um mês antes do neto, o Alexandre nascer. Nossa, que triste. Ela não pôde conhecer o neto. Mas a memória dela continuou viva na família, né? Principalmente no coração do Antônio. E por falar no Antônio, você viu a história dele com um pesquisador que queria registrar as memórias da cidade. Sim. Mesmo com a idade avançada e dificuldade para andar, o Antônio respondeu a todas as perguntas com entusiasmo. E quando o pesquisador perguntou sobre a Toninha, Ele sabia exatamente quantos anos, meses, dias e até horas tinham se passado desde a morte dela. nossa, que demonstração de amor. Ele nunca esqueceu. É, E em 2016, o Antônio faleceu e foi sepultado ao lado da Toninha em Cristais Paulista. Que história linda e emocionante, né? é verdade. Uma história de amor, de trabalho, de família. E a gente ainda vai descobrir mais sobre a vida do Antônio. Dessa vez, para conhecer o Antônio através dos olhos do filho dele, o José Inácio. Olha só, que legal. Ai. É como ter acesso a um álbum de fotos da família, né? É verdade. Cada foto conta uma história, né? Sim. Revela um detalhe, um momento especial. É isso aí. E o José Inácio, ele começa falando da vaidade do pai. Parece que o Antônio gostava de se vestir bem, era charmoso. É mesmo. Ele devia ser um galã na época. Ah, devia. Mas essa vaidade não era superficial, né? Não, não. Pelo que eu entendi, o José Inácio deixa claro que o pai era um homem trabalhador, dedicado à família. É, ele conta que, desde jovem, o Antônio trabalhava duro. Ajudava o pai no sítio, transportando verduras de carroça para vender nas cidades vizinhas. Imagina o esforço, né? Nossa senhora. A poeira, o calor. Naquela época não tinha caminhão refrigerado, né? Não, não tinha. Era preciso ter muita garra para encarar essas viagens. É verdade. E foi durante uma dessas viagens, inclusive, que ele tentou impressionar aquela moça pedalando 10 quilômetros de bicicleta. Ah, é verdade. Lembra da história? Lembro. E ele todo arrumadinho achando que ia conquistar a moça. Que situação. Coitado, né? Mas pelo menos serviu de aprendizado. Quem sabe. E o José Inácio destaca que o pai sempre foi um batalhador. Além do trabalho no sítio, ele teve vários empregos, né? Trabalhou numa venda, aprendeu a fazer botinas, produzia vassouras, travina e vendia mel, arrendava terras para plantar. Nossa, o Antônio não parava quieto. Parece que não, né? Ele realmente se virava para sustentar a família. E essa variedade de trabalhos, né, mostra como a vida no interior era dinâmica. Exigia que as pessoas fossem versáteis, né? É verdade? E o José Inácio conta que o pai sempre dividia o que colhia com os filhos. Nas férias escolares, ele chegava em casa com sacolas cheias de alimentos. Que gesto bonito. Ele mostrava o amor pelos filhos, né? Através do trabalho, da partilha. E isso também nos faz pensar na importância da agricultura familiar. De como essa atividade era essencial para a vida no interior. Com certeza. E o José Inácio também revela um lado divertido do pai, né? O jeito peculiar de falar. Ele chamava café de gaespe, banheiro de desbordelar e mulheres bonitas de pitulita. Que engraçado. Essas expressões regionais, né, são um tesouro. E Mostram a riqueza da nossa língua, como ela varia de acordo com o lugar, com a época. é verdade, é verdade. E o Antônio também era apaixonado por caça. É mesmo. Uma atividade comum naquela época, mas que hoje em dia, né, é proibida na maioria dos lugares. Os tempos mudam, né? As leis evoluem, a consciência ambiental se transforma. O que era normal antigamente pode ser considerado crime hoje em dia. É verdade. E o José Inácio fala com orgulho da capacidade do pai de preservar a história da família. Ele guarda documentos, fotos, objetos antigos. Olha só. Ele era um guardião da memória familiar. É, E graças a ele, hoje a gente pode conhecer a história do Antônio e da Toninha. verdade. Que legal. E para finalizar, o José Inácio descreve o pai como um homem inteligente, prático, né?
capaz de resolver qualquer problema. Ele consertava coisas em casa, cozinhava, cuidava de tudo. Um verdadeiro faz-tudo. Nossa, ele devia ser muito habilidoso. É. Essa capacidade de se adaptar, né, de aprender coisas novas, era fundamental para a vida no interior, né? Com certeza. Com certeza. E o José Inácio, ele resume a essência do pai com uma frase que eu achei linda. Ele fala: ele foi um exemplo de trabalho duro, resiliência e dedicação à família. Olha só. Suas histórias, hábitos e ensinamentos deixaram um legado que permanece vivo nas memórias e nas práticas de seus descendentes. Que bela homenagem. A verdade. E essa frase nos faz pensar na importância de valorizarmos as nossas raízes, né? De conhecermos a história da nossa família, de onde viemos, quem foram nossos É antepassados. verdade. E a história do Antônio, né, nos mostra que mesmo uma vida aparentemente simples, né, pode ser rica em aprendizados, Uhum, em superação, em amor. é verdade. É. E você já parou para pensar na história da sua família? É. Quais segredos, quais aventuras, quais lições de vida estão escondidas no passado dos seus antepassados? É verdade. E o José Inácio, ao compartilhar essas histórias, né, demonstra o quanto ele valoriza a memória do pai, né, o legado que ele deixou. É verdade. Ele entende que a história do Antônio não é só dele, é da família, da comunidade, do Brasil. É um pedacinho da história do nosso país. E essa história nos convida a refletir sobre a nossa própria história, né? Sobre as raízes da nossa família, sobre os valores que a gente herdou dos nossos antepassados. É um convite a mergulhar no passado, né? Resgatar as histórias que foram esquecidas, honrar a memória daqueles que vieram antes da gente. É verdade. E assim, chegamos ao fim da nossa viagem pela vida do Antônio Oliveira, um homem simples, mas com uma história rica em detalhes, em emoções e ensinamentos. É verdade. Esperamos que vocês tenham gostado dessa imersão no passado, que a história do Antônio e da Toninha tenha inspirado vocês a buscar as suas próprias raízes, a valorizar a história da família de vocês. É isso aí. Um abraço e até a próxima. Até mais, deixa. Tchau.